Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Como que vocês se conheceram? Eu assim, na verdade, eu já vi o Marcão, já conheci o Marcão, mas o Marcão eu conheci ele, assim, a gente ficou mais amigo quando eu comecei a tomar aula com ele. Ele era professor de guitarra. Que sorte que eu tive. Você foi professor dele? Mas assim, o Thiago já tocava guitarra, né? Então ele teve um dia que ele bateu na minha porta lá, Tipo assim, porque o Marcão ele já tocava em outra banda, numa banda chamada Last Joker. Era uma banda que a molecada se amarrava muito. Tinha o Miguel, que era um cara que tocava junto com ele na banda, e a gente sempre saía pra ver essa banda tocar, a gente ia viajar, o Marcão tocando. Era hardcore? Era hard rock, heavy metal, hard rock. Uau. Inclusive o vocal dessa banda, ele ganhou até aquele X Factor, que é uma competição muito importante, assim, né? O Christopher, né? Sim. Então a gente, exatamente, cheguei a gravar com essa banda, inclusive um vinil, né? Tem um vinilzão lá, o discão em casa. E nessa época foi a época que a gente se conheceu, né, Thiago? Esse lance do Marco, porque eu já tinha tido aulas com outros professores e tal, e eu sempre fui um cara meio vagabundo. Então, tipo... Nada. Não, mas assim, vagabundo, porque assim, você fala de tomar aula, é um negócio muito chato, né? Porque, pô, vai lá, aí o cara... Então, assim, o Marco era um cara legal, porque ele já ia meio direto ao assunto. Não dava muita bronca, tinha... Não, então não dava nenhuma bronca. Mas assim, é um cara que eu sempre tive uma admiração por ele, porque ele já era um cara que tocava muito naquela época, tô falando de 90, 91. Então ali eu já tinha uma admiração por ele e ele tinha um respeito por mim muito grande, né? Tanto é que eu sugeri que ele entrar no Charlie Brown, na verdade, né? Que a gente começou a banda, eu conheci o Chorão, na verdade, primeira vez que eu vi o Chorão, eu tava com uns amigos no bairro do Gonzaga ali e tal, uma galerinha que ficava numa rua ali na JT, a gente tava trocando uma ideia e tal, e de repente parou um carro, assim, um carrão, tal, acho que era um Tempra, assim, um carrão da época, e aí desceu. Muito engraçado falar isso hoje, né? O Tempra, a galera nem sabe o que é, né? Vai se parar esse carro hoje aqui, tu vai falar mó bosta esse carro, né? Pô, não, mó carroça, né, hoje. Não, mas o Tempra na época era um puta carro. Aí ele desceu do carro, daquele jeitão dele, né, que... Pô, todo mundo já conhece e tal, veio, e aí galera, pá, não sei o quê. Ele já tinha essa atitude já? Já, o jeitão de andar, aquele jeito que ficou conhecido depois, né? Aí eu conheci ele ali mesmo, meio, legal, tudo bem, não sei o quê. Aí até que eu tocava nessa banda, né, no Last Joker que o Thiago comentou, aí até que um dia me ligaram em casa convidando pra tocar no Charlie Brown. Né, que era um projeto, o Charlie Brown tava começando ali, né? Não tinha feito nem show, nem nada, não tinha nem música. A gente tá fazendo um projeto assim, de som mais pesadão, tipo Pantera, Biohazard, e pô, eu sei que você gosta também. Quem te ligou foi... E tal, foi um amigo meu. Mas quem tava encabeçando o projeto era o Chorão? Não, tava já, daí começou ele, o Champignon, eu, né? E aí a gente começou a tocar, gravamos uma demo, e aí nessa história o Thiago entrou no ano seguinte, né? Porque existe um fato muito legal, porque assim... eles ficaram um tempo tocando com outro guitarrista e com outro batera, que é o Nando, do Garage Fuzz, que tá no... Né, que coincidentemente tá no lendário Garage Fuzz. Depois a gente conversa. O Chorão não fundou. Né? O Chorão não fundou. E ali tava rolando o seguinte, os caras tinham saído e eles convidam o Pelado. O Pelado, na verdade, até desculpa, Thiago, mas o Pelado ele tocava comigo nessa banda Last Joker, né? Sim, tocava. E aí, quando precisou de um bateria e um guitar, o Chorão, eu lembro que a gente trocou, mas vamos botar quem, não sei o quê, pô, os caras saíram e tal. Eu falei, velho, eu lembro que o Chorão queria colocar um outro guitar até. Eu falei, velho, não, você tá louco, velho, o guitarrista tem que ser o Thiago. Ele, Thiago, pô, o Thiago toca, pô, velho. Aí eu botei uma pilha nele, né? E o batera que tocava comigo, tinha uns caras bons em Santos. Mas eu falei, vamos botar o Pelado, né? O Pelado, ele já era um monstro da bateria. Desculpa, eu preciso perguntar. Por que o apelido dele era Pelado? Ele sempre explicou que quando ele era criança, ele gostava de tomar banho pelado, né? Então ficava o vizinho... Aí, Pelado. O vizinho olhava pelo muro ali, né? Acho que viu uma mangueira ali, tomando banho, e falou, o cara tá pelado. Mas só pra focar pra gente não... assim... Eu ensaiava, eu tinha uma sala de ensaio, do lado onde o Charlie Brown ensaiava, eu tinha uma sala de ensaio com um Pelado e com outro baterista.
Então era um guitarrista que ensaiava numa sala com 2 bateristas. Dividindo, então né? eu tinha um espaço assim, cara. Era um espaço do tamanho disso aqui. 1 metro quadrado. Né? E ali o Pelado tinha falado assim, pô, os caras me convidaram pra tocar e pô, teu nome foi cogitado. E dali, cara, eu peguei meu amplificador e mudei meu amplificador, andei assim, 3 metros assim, aí tal, e aí pus ali, entendeu? E dali, cara, foi muito legal, porque assim, é legal a galera entender, porque quando essa formação, eu, Pelado, Marco, Champs e Chorão, a gente fecha ali aquele lance, era totalmente inglês, era um som pesado, era um som... Mas era bem feito, era legal. Não, era muito trabalhado, era muito bem tocado, com solos, com bases incríveis e tal. Então a gente vai tendo meio que uma trajetória daí, porque a gente faz alguns eventos de skate, a gente vai fazendo algumas coisas, mas existe um cara ali que por intermédio dessa pessoa, que eu acho importante falar, que na verdade o Champignon, ele namorava com uma menina. Essa menina era irmã de uma outra menina que era casada com um cara que é o Tadeu Patola. Que é o Tadeu, que foi o cara que descobriu a banda. Então, nesse dia, foi eu e Champignon, a gente foi mostrar pro Tadeu, na casa dele, esse som, né? Esse som pesado em inglês e tal, não sei o quê. E ele falou, meu, cara, é do caralho o som. É muito legal. É muito bem feito. Só que vocês precisam cantar em português. Então, dali a gente faz uma mudança, a gente vai, né, produzindo com o Tadeu, vai, né, e a gente continua fazendo som pesado. E curiosamente o Chorão tinha uma resistência, né? Não sei se lembra do... Ele ficou cantar em inglês. Exatamente, porque a gente vinha numa geração que a gente curtia muito som gringo mesmo, né? Suicidal, Infectious Grooves, Biohazard, White Zombie. Sim. Então eu lembro que os primeiros papos que a gente começou a abrir a cabeça e falar, pô, de repente cantando em português é legal. Ele ficou um pouco meio, mas será, tal? Porque tinham poucas bandas cantando em português que ele curtia, que a gente... Mas você acha que era uma coisa... que ele não gostava de fazer, ou era mais a visão comercial? Ele não estava acostumado a escrever em português. Acho que era uma coisa assim, muito dele... Ele, na verdade, talvez ele achasse que falava inglês, mas ele não falava, né? Ele, mas sempre foi um cara muito jogadão para falar inglês. Ele sempre se jogava. Né? Ele desenrolava. Mas eu acho que foi uma grande barreira ali que ele rompeu, na verdade. Essa mudança de línguas aí, né, de mudar para o português, porque foi uma coisa, não foi uma coisa fácil, entendeu? Tem realmente um preconceito, né, com o rock nacional, essa coisa do cantar em português, e de repente você parecer uma música gringa, a galera começa a consumir e só depois descobre que não sabe assim? Assim, eu acho que o som, para quem curte, que a gente faz um som mais pesado, assim, na onda de heavy metal, tal, essa praia do Suicide, é natural as bandas cantarem em inglês, entendeu? Tá muito enraizado esse negócio. E um lance que eu acho que mexeu muito com ele foi quando pintou o Raimundos e o próprio Planet Hemp, entendeu? Porque foram bandas que ele começou... Ele falou, pô, eu vi que é legal. Que ele falou, pô, o cara, sabe, tem umas coisas que eu gosto dos caras cantando em português, do Raimundo. O Usuário. Então, o Usuário foi um disco que mudou muito a nossa carreira. Então, ele a partir dali, acho que ele abriu essa porta de falar, pô, vamos então arriscar começar a cantar em português. Foi conselho do Tadeu isso. Não, assim, paralelamente existia essa vontade, não foi o Tadeu, assim. O Tadeu tava junto, eu também acho, né? Tipo, aquele negócio. Pô, lógico. O Tadeu, na verdade, ele indicou um caminho. Ele falou, o som de vocês é muito bom, é muito trabalhado, é muito legal, muito bem feito. Mas vocês têm que mudar de língua, vocês têm que cantar em português. E ele sabia que não era uma coisa fácil, que não era uma coisa assim, simplesmente você... Foi uma transição, né? Foi uma transição que a gente passou ali antes da gente, né, gravar o primeiro disco, foram 5 anos ali que a gente ficou ali, né? E eu acho que um grande lance da banda realmente é quando a gente começa a misturar os estilos, né? Porque a gente começa a escutar várias coisas legais. A gente começa a escutar ska, a gente começa a escutar reggae, a gente começa hip hop, a gente começa a escutar, muitas bandas, né? Muitas bandas que hip hop junto com rock, com reggae, com rock, entendeu? Então, assim,
isso acho que foi meio que a essência do Charlie Brown, né? Que foi assim, a gente misturando os estilos e ali a gente, né, junto com o Tadeu, a gente conheceu um cara que chamava Luciano Curban. Putz, é verdade. Teve um, aliás, deixa eu até aproveitar, Thiago. Era um cara legal, ele ajudou a gente numa época importante, esse cara. Ele tinha um estúdio de gravação de áudio de comercial de televisão, só de vozes, assim, de locução e chamava Voices ali. Então, acho que a primeira versão de Couro Vai Comer, se eu não me engano, foi gravado lá com o Antônio, filho do Ziraldo. Filho do Ziraldo, que tá fazendo trilha agora nos Estados Unidos. E o Antônio é um cara muito legal. E ali a gente já tinha o Couro Vai Comer, assim, até a gente chegar aí foi um negócio que a gente foi, né? A gente tá falando aí de 96, né, bicho? É isso, mais ou menos. E tem uma passagem, putz, que é muito foda, assim, porque a gente gravou uma demo, lembra, Thiago? Aquela demo do Hack. A primeira demo em português do Charlie Brown, a gente tinha uma visão assim, não, vamos para o melhor estúdio possível gravar. E a gente foi, então a gente tinha grana para pagar a demo. E nem era o melhor estúdio, né? A gente achava que era o melhor estúdio, mas não era. Pra gente era o melhor, né? Aí a gente foi pra lá, eu lembro que o Champion vendeu o baixo pra pagar. Eu tive que vender umas coisas minhas também. O Chorão vendeu a televisão do pai dele. Nossa. Assim, a banda a gente fez... era pra gravar uma demo na época? Olha, pra gente era muito dinheiro na época, né? Pra comparar com hoje, 300 pau por hora, se bobear, não sei. Era uma grana, sabe? Você era ficar 12 horas ali. Porque, né? Não tá devendo dinheiro até hoje lá. Se botar lá, tem uma... Se for botar hoje, tem uma caveirinha de vocês lá, assim, sabe? Não receber... Não, o Champignon, eu lembro que ele tocou a última nota do baixo, tinha um cara, o cara que comprou o baixo dele tava esperando na porta, assim. Ele deu um beijo, assim, ele tocou a última nota, gravou, valeu, take, ele beijou o baixo, assim, sacou? Entregou o baixo pro cara com o dó, assim. Ele ficou sem baixo. Não, pra vocês terem uma ideia como é que era o negócio, né? Aí nessa demo já pintou a primeira música do Charlie Brown que foi pro disco em português, chamada Festa. Eram 3 músicas que a gente gravou, né? A gente gravou Aromatizado, Festa e tinha mais uma que eu não lembro agora, Nova em Ré. Nova em Ré. Então foi a primeira... Então já você vê, já frutificou, né? Das 3 faixas, uma já foi pro CD, né? E aí tem essa fase que o Thiago tá comentando do Curban também. Do Luciano foi uma fase muito legal, mas aí tem uma transição dali, porque... no estúdio do Curban a gente tinha que tomar alguma atitude. E aí o Tadeu toma uma atitude pela gente, porque na verdade ele tinha uma banda que chamava Lagoa 66, que nos anos 80 era uma banda muito legal. E aí depois essa banda foi relançada pelo Rick como Lagoa. Sim. Entendeu? E aí isso, né? Tudo essa parada rolando nessa mesma época. E aí o Tadeu chegou e falou, mostrou pro Rick o negócio. E aí a gente foi lá no Rick mostrar, tipo assim, a gente tinha um porta-estúdio de 4 canais. Só que a banda era em 5. Então, eu e o Marcão... a gente punha a bateria num... O Marcão tinha a mãe de programar umas baterias muito loucas lá, que ele fazia uns negócios muito loucos. Então a gente botava uma bateria num canal, o baixo no outro, o vocal no outro, fudeu. Tem um canal pros 2 guitarristas. A gente reduzia as 2 guitarras para um canal só e abria em estéreo. A gente dava um jeito, a gente regravava de novo. A faixa da a gente pegava era uma guitarra do outro. Não, a gente pegava os 2 canais da guitarra e a gente dava o rec em outro canal e a gente pegava e abria essa guitarra e fazia como se ficava fosse junto, né? Ficava junto. Era uma então, aí não tinha mais como mexer, né? Então tinha que gravar direitinho. Era uma gambiarra do caramba. Mas o que a gente queria, como a gente tava tendo muita ideia, porque teve uma época que da gente lá, né, Marcão, minha mãe, saudosa mamãe, ela era psicóloga. Ela tinha um consultório e aí ela não estava atendendo mais e ela jogou na nossa mão essa casinha que ela tinha e a gente ficou 1 ano nessa casinha compondo, gravando no porta-estúdio. Então, assim, voltando nessa história, quando o Tadeu vai chegar no Rick, a gente tem 35 músicas. Quase 40 músicas. Caraca. A gente tem. Então, dentre essas músicas, né, Marco, a gente tem ali... A gente tem músicas gravadas em porta-estúdio, a gente tem músicas gravadas em estúdio, a gente tem músicas gravadas que foram gravadas no Voices com o Curban. Então, a gente chega lá e ele acha muito legal. Qual foi a reação dele? Assim?
Não, foi legal, assim, porque eu lembro, isso aí, assim, a gente não tinha mais grana para pagar estúdio. A história desse gravadorzinho foi isso, assim, a banda quebrou, né? O cara teve que vender a TV, o outro vendeu o baixo. Então, qual a solução pra gente não parar de produzir? Vamos comprar um gravadorzinho, né, tosco, mas aí seguiu. Aí quando a gente levou pro Rick, junto com o Tadeu, né? Ele fez a ponte. A princípio, o Tadeu ia produzir o disco sozinho, o Rick ia só assinar a direção artística. Quando o Rick... Direção artística. Quando o Rick escutou o repertório todo que foi gravado, né? Que a gente brincava... O apelido desse gravador era Alô Som Teste. Porque toda vez que eu ia ligar, eu ficava no microfone, Alô Som Teste. Aí o Chorão botou o apelido. Liga aí o Alô Som Teste aí, Marcão, não sei o quê. Isso era que ano? Isso aí, 95, 96. 96. O que o Rick comentou, que ele tava num período assim, que ele tava muito mal, né? Por causa do Mamonas, Exatamente. Ele tava bem perdidão, num momento bem difícil. Foi pesado. E aí eu lembro da gente levar esse gravadorzinho pro Rick escutar, inclusive. A audição foi feita com esse gravador. Porque esse gravador, na verdade, a gente não tinha como tirar desse gravador pra pôr em outro lugar. Porque não tinha gravador de CD, não tinha. Entendeu? Então a gente meio que, a gente fez uma gâmbia ali pra levar pra ele. A gente levou. E aí rolou aquele momento mágico, né? Quando ele escutou, ele começou a ouvir as músicas, ouviu tudo que ela gosta, ouviu Proibida Pra Mim, ouviu... sei lá, todas ali. Aí ele virou pro Tadeu, assim, tá na minha memória até hoje. Ele virou e falou: Tadeu, é bom a parada, hein, meu? Vou ter que produzir contigo esse CD, cara. Não, primeiro assim... Quando ele falou isso, bicho, pra mim, assim, eu lembro que a gente entrou, a gente tava voltando com você, né, de carro, né? A gente entrou no carro ali, todo mundo se mantendo ali tranquilo na frente do carro. Quando a gente entrou no carro, a gente fechou o vidro. Caraca, agora vai. Aquela ligação do crush, né? Que a pessoa, claro, exatamente. A gente desceu a serra já, meu irmão. Ele ainda não estava na EMI. Não, Rick, né? Era a Virgin. O Rick, ele tinha acabado de assumir a diretoria, a presidência, né, da Virgin. Ele já estava, né? Eu assumi depois a presidência. Um pouquinho depois. Ele indica vocês lá, que leva vocês pra lá. Exato. E nesse gravador, a gente produziu o primeiro álbum inteiro, praticamente, né, do Transpiração, e algumas músicas do segundo álbum, como Confisco, por exemplo, né, que é uma música autobiográfica também, que eu até vi a fita toda na época lá, que aconteceu, tal, com o Chorão, e acabou virando uma música, né? Mas isso aí, tal, que é a música que abre até o disco 2 da banda. Então foi um período muito proveitoso, assim, da banda. Show vocês não estavam fazendo ainda? Muito pouco. A gente tocava, a gente tinha uns lances de campeonato de skate que a gente tocava, a gente passava umas roubadas muito grandes, assim. Na época a gente chegava pra tocar o Chorão, tinha umas amizades, assim, com a galera do skate, campeonato de skate que tocava bandas, mas assim, a gente ficava fritando a tarde inteira em carro, debaixo de sol, assim, sabe? Aí já abriu alguns shows carregar equipamento pra caramba. A gente abriu alguns shows também, do Planet. Titãs, a gente abriu o Planet Ramp, o Angra, pela banda de heavy metal também. Sei. E a trajetória da gente antes do sucesso foi assim, uma trajetória de uma banda que passando dificuldades. Uma banda que, na verdade, estava tentando, a gente estava pairando em alguma coisa que, na verdade, não era nada. Porque não adianta você abrir um Planet Ramp e você não ter nada para dizer. A gente tinha coisa para dizer, mas a gente precisava estar num esquema legal. Acho que quando a gente chega no Rick realmente... E ali onde ele toma, porque ele tinha um apreço pelo Tadeu, ele gostou da gente. E ele falou, não, eu vou dar a estrutura para vocês, eu vou dar meu estúdio para fazer e tal. E aí, quando ele começa a escutar e quando ele toma atitude realmente, que ele, não, eu vou fazer com você, Tadeu, ali foi muito legal. Porque primeiro entra o lance da gente gravar as músicas. A gente grava em uma semana, acho que a gente grava 4 músicas, né? A gente grava Guilherme Anel, Coro Vai Comer. A gente grava 4 músicas, aí tudo que ela gosta. E acho que e aí... Vocês já tinham singles definidos? Músicas de trabalho definidas? Música definida, ele tinha as músicas que ele mais gostava. Então ele... E na verdade, acho que ele também... Ele queria mostrar pra gravadora também. Ele queria chegar. Ele falou que ele não queria fazer um EP com você. Não dava pra fazer um EP. Tinha que ser um álbum. Ele queria gravar o full, né? O álbum inteiro. Porque senão ia ser um desperdício se... E ele também... Ele soube... Porque assim, ele tinha... Era o teste, né? Era um teste. Eles estavam testando o lance de fazer EP... E aí ele falou assim que ele não... Porque ele falou, se eu jogo os caras no EP e a moda EP não dá certo, vão dizer que são os caras que não... Mas também, de uma certa forma, eu acho que a gente tinha mais do que uma música só, sabe? Então, acho que isso contou bastante pra ele
Pra ele querer fazer uma parada legal. E tinha um lance também dele ter feito Mamonas e o Mamonas ter sido, né, aquele estouro, aquela coisa. E eu acho que ele viu na gente ali uma coisa musical que agradou muito ele, que foi uma coisa de, pô, e um lance dele, pô, tá assumindo um cargo na gravadora, onde ele sai, ele devia estar numa grande depressão, né? A gente acompanhou um pouco isso aí, mas assim, por causa do Mamonas, e ali ele grava essas músicas e teve todo o jeito para chegar na gravadora e tal. Então, dali em diante, daquele dia, né, que a gente sai do estúdio do cara ali, que o Marcão falou, né, que a gente ficava meio durão, assim, né? Marcão parou, chorão, não sei o que, aí fechava o vidro do cara. Caralho, porque se a gente vinha de 5 anos de underground, né, na verdade, né, de 92 a 97, então uma banda de batalha, tocando em equipamento ruim, tocando em show sem condição, com equipamento ruim. Vendendo coisa pra gravar o demo. A gente já tinha batido em porta também de gravadora. Essa reunião foi a virada pra vocês, assim? Foi depois disso que uma das... Foi o divisor de águas. Foi a primeira, né? O primeiro divisor de águas. A gente sabia que a gente teria uma grande chance, de verdade mesmo, com o CD lançado por uma gravadora de responsa na Virgin, né? Que é uma gravadora, pô, grande e tal. E a gente acreditou muito naquilo, né, cara? Porque tinha e eu acho que fez um bem pra banda esses 5 anos de underground, sabe? Sim. Muita gente me pergunta isso. Mas como é que foi? Eu acho que as coisas não terem dado certo de cara foi importantíssimo, porque aí a gente conseguiu realmente refinar o nosso som, buscar os timbres, os arranjos, o que a gente realmente, o ponto que a gente chegou, porque o Charlie Brown valor quando dá certo. Tem uma identidade, né, musical, né, que ficou conhecido como o som do Charlie Brown. Mas isso foi uma coisa que é legal, porque foi uma coisa que a gente desenvolveu isso a gente passou por essa transição. Exatamente. Quando a gente chega no Rick, como eu te falei, a gente já tem essas 35, 40 músicas, onde assim, muita coisa do nosso repertório do primeiro disco e até do segundo, que nem o Marco falou, já estavam ali. Então, na verdade, a gente se sente... porque não adianta, pô, simplesmente o cara pegar, não vou gravar, vou fazer tal, não sei o quê. Eu acho que foi o Rick, foi a galera da gravadora que pegou, a galera da gravadora acreditou na gente realmente, a galera das rádios, como a gente entra com Couro Vai Comer, o lance dos caras do Charlie Brown invadiram a cidade, aquilo lá vira um negócio que, todo mundo começa a tocar o negócio em primeiro lugar, aí começa aí, a gente começa a virar as músicas, e as músicas continuam acontecendo. Então a gente consegue trabalhar, acho que 6 músicas desse primeiro disco. Foram 5, 6 E ali a gente, realmente a gente fala, e a gente começa a fazer show, né? A gente começa a fazer bastante show, né? Que até a gente não tinha esse lance muito da estrada, né? A estrada pra gente não existia, né, cara? É muito diferente você entrar num ônibus e sair fazer 3 shows do que você entrar no teu carro carregando o ampli e fazer um show, tipo, 6 horas da tarde, depois que tu ficou 4 horas ali esperando. Então, assim, a gente conseguiu entrar numa estrutura, fazer um negócio, bacana, a gente começou a tocar no Sul, a gente começou a tocar no Paraná, a gente foi pra Fortaleza, a gente foi pra Manaus, a gente começou a ver uma parada totalmente diferente. Também. Em rádio fazer muita rádio. Muita rádio, porque a gente... É o primeiro passo, assim, pra divulgar o som, divulgar o álbum? Viajar pelas rádios? Eu acho importantíssimo. Muito. A gente conseguiu fazer um negócio que é muito difícil até para uma banda de rock, que é o crossover, né? De você conseguir fazer uma música tocar simultaneamente no Brasil inteiro. Zóio de Lula, por exemplo, que foi o primeiro single do segundo álbum, foi uma música que, quando foi lançada, ela ficou em primeiro lugar na frente de sertanejo, de pagode, tudo. Que pagode na época tava, né, estourado. E assim, foi a primeira banda de rock, depois de um longo tempo, assim, que atingiu o primeiro lugar. Tocava então, em rádio de vários segmentos musicais. Né? Hoje, com a internet, mudou um pouco. Eu acho que a rádio continua sendo muito importante, né? Muito importante. Mas a internet também tem uma força grande, né?